Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. A palavra de Jesus reordena, refaz a pessoa e devolve à pessoa humana a capacidade de estar de pé diante das dificuldades da vida. Veja, haverão dificuldades, mas estaremos de pé. A força desse estar de pé vem da própria palavra. Foi o que nós vimos nesse evangelho de hoje. A mulher que foi curada estava curvada, diz o texto, e era incapaz de ficar na posição reta, firme, sobre os próprios pés. O Senhor a cura, mostrando que Ele cura tudo aquilo que rouba nossa vida e nos mantém curvados, nos mantém prostrados e incapazes de nos levantarmos e ficarmos em pé. O Senhor é capaz de nos curar de todas essas situações. Essa mulher estava prostrada, diz o Evangelho, já há 18 anos, por causa de um espírito que a mantinha incapaz. É a palavra, incapaz de ficar de pé, incapaz de se endireitar. Mas parece que não era só essa mulher que estava nesse estado de incapacidade, que era incapaz de se erguer completamente. Sob um certo ponto de vista, o chefe da sinagoga também se mostrou uma pessoa incapaz. Incapaz de entender a obra que Jesus estava realizando, o poder de Deus que Jesus estava manifestando. O chefe era incapaz de erguer-se de seus próprios preconceitos e ficava encurvado, baseado em uma religião, em uma religiosidade cega. Então, incapaz de erguer-se dos seus próprios preconceitos porque estava centrado demais em uma religiosidade cega. Diga-se de passagem, é surpreendente como que isso é possível. Como que a religiosidade pode ser base para preconceitos. O que deveria fazer o ser humano melhor, mais livre, mais feliz. Agora, parece que, assim como aconteceu com este chefe da sinagoga, parece que acontece também entre nós. Religiosidade, às vezes, como base para preconceitos. E devemos nos perguntar, será que a nossa religiosidade tem nos feito refém de preconceitos? É sempre importante se fazer essa pergunta, a que serve a nossa expressão religiosa? Para algo que faz o ser humano crescer e valoriza a pessoa? Ou a gente se apega a ideias, a preconceitos? O chefe da sinagoga não conseguiu enxergar o agir de Deus manifestado em Jesus.
porque ele estava curvado demais em seu próprio saber, em seu próprio orgulho. E aí saiu contestando o milagre que Jesus fez, dizendo: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, não em dia de sábado. Com certeza, ele sabia mais do que Jesus, não é mesmo? É o que ele pensava, saber mais do que Jesus. E quantos de nós católicos às vezes, são assim, né? Às vezes nós achamos que sabemos mais até mesmo do que o Papa, né? Às vezes pretendemos ser mais católicos do que o próprio Papa. Até alguns se arvoram na pretensão de acusar o Papa nada mais nada menos do que de herege, né? Então são pessoas que sabem mais, têm um saber muito maior que qualquer outra pessoa. O chefe da sinagoga estava curvado sobre a dureza do seu coração. Mas a mulher, não. A mulher, enfim, foi libertada, depois de 18 anos oprimida. Jesus devolveu a ela a alegria de viver. E assim Jesus quer agir na nossa vida. Ele quer nos libertar daquilo que nos encurva. Ele quer nos libertar das nossas durezas de coração, daquilo que quer nos fazer viver libertos e felizes. Senhor, nós queremos viver dessa maneira, libertos e felizes, firmes, de pé, não encurvados, de pé para enfrentar todas as dificuldades, de pé cheio do Teu Espírito, e assim sermos capazes de viver conforme o Seu Espírito, não conforme pretensões e orgulhos que nós vamos criando. Dai-nos a graça, Senhor, de viver assim. Nos livra da dureza do nosso coração, nos endireita, nos tire dessa situação de estar encurvados sobre nós mesmos, sobre nossas pretensões. Queremos viver felizes e libertos no Seu Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.